TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, sou Isabelle Carini e apresento a você agora aqui na TV Fortaleza mais um programa É Direito. Nossa pauta desta semana celebra os 20 anos de atuação da Defensoria Pública do Estado do Ceará. A instituição foi criada em 1997 por meio da Lei Complementar 06/97, sancionada pelo então governador Tasso Gereissati no dia 28 de abril, com um propósito essencial de prestar gratuitamente e integralmente assistência jurídica para os mais vulneráveis socioeconomicamente. A iniciativa ocorreu com base na Constituição de 1988, que após sua promulgação instituiu em seu artigo 134, parágrafo 1º, a obrigação dos estados brasileiros de criarem suas respectivas defensorias públicas. Vamos conhecer mais sobre essa história agora. Confira. Regiane ficou 2 anos na fila de espera para fazer uma endoscopia. Após ser atendida pelos profissionais da Defensoria Pública, o exame foi feito em menos de 15 dias. Minha sobrinha me indicou: tia, vá na Defensoria que a tia consegue. Renovei a receita no posto, trouxe para cá. Com 15 dias eu fiz minha endoscopia lá na Sasacá. E há 20 anos que Regiane e todos os cearenses contam com a assistência judicial gratuita prestada pela instituição. Criada através da Lei Complementar 06/1997. Um trabalho realizado por 315 defensores, que lidam diariamente com problemas e demandas da população. A Defensoria Pública é a instituição que vem efetivar, garantir os direitos da população hipossuficiente do nosso estado. Segundo os dados do IPEA, cerca de 80% a 85% da população do estado do Ceará é público-alvo da Defensoria. Então, é através da Defensoria que essa população tem acesso ao programa de garantia de direitos, ou seja, através da Defensoria que os seus direitos são assegurados e garantidos. Com sede no bairro Luciano Cavalcante, o órgão busca reduzir as desigualdades sociais. Todos os atendimentos são avaliados através da ouvidoria, que avalia como positivo o serviço prestado. A gente está implantando um programa de satisfação. É claro que o atendimento da Defensoria Pública, como todos os órgãos, passa sempre por um programa de monitoramento para que a gente possa aperfeiçoar cada vez mais, mas os nossos índices são bastante satisfatórios. Dona Naide, assistida pela Defensoria Pública, também avalia o serviço como positivo. Eu acho muito bom atendimento de primeira, Muito atendimento. Sei que a gente dá muitas viagens, mas é isso mesmo, porque falta um papel, falta outro. É um direito certo, Aí a gente sempre está aqui recorrendo, que o atendimento aqui é de primeira. Ótimo. Recebemos hoje no programa, para falarmos mais sobre o trabalho e o papel da Defensoria Pública, a doutora Roberta Quaranta, que é defensora pública aqui do Estado. Participa também conosco a ouvidora-geral externa da Defensoria, a Meire Coelho. Desde já, agradeço vocês pela participação e obrigada por fazerem parte hoje do programa É Direito, onde o espaço para a gente é falar desses 20 anos de atuação da Defensoria Pública. Doutora Roberta, começo por você. A gente já falou um pouquinho dessa história de quando a lei foi criada, sancionada, determinação através da nossa Constituição, mas a gente tem uma história, mesmo que a matéria tenha falado alguma coisa e tenha expressado essa celebração. E eu queria que você fizesse um breve resumo desse papel e dessa importância da Defensoria para quem realmente dela precisa. Bom, a Defensoria Pública, ela, como já foi dito, foi criada através da Constituição de 88, com a missão constitucional, de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos vulneráveis. E mais adiante, já nas emendas constitucionais, foi dada uma nova atribuição, que já era exercida pela Defensoria, mas passou a ser um papel institucional da mesma, de prezar e defender os direitos humanos. Então, a Defensoria Pública tem esse papel de pacificação social, de trazer um pouco de humanização e dentre as instituições jurídicas, ela é a mais humanizada, de prestar essa assistência jurídica e de acolher os pleitos daqueles que não têm acesso à justiça e trazer um pouco para eles da sede de justiça que toda a população possui. Dentro desses 20 anos, com certeza muita coisa foi atribuída, a própria instituição ela cresceu como um todo. Eu queria que a gente falasse um pouco agora em relação do atendimento dos setores. Hoje a gente já conta com a Alô Defensoria. São momentos, são setores e são ações
importantes da Defensoria, que cada vez mais só acrescenta a esse trabalho à população. Esse ano eu faço 14 anos de Defensoria, então assim, eu posso me dizer, né, que eu faço parte de quase toda a história institucionalizada da Defensoria. Porque é claro que antes da Defensoria ser criada através da Lei Complementar 06/97, seguindo os moldes da Constituição, existia a CAGE, né, que era ligada à Secretaria de Justiça e que essas pessoas foram incorporadas aos quadros da Defensoria Pública. E antes mesmo elas já eram intituladas como defensores públicos, então a gente não pode esquecer que essa história vem antes mesmo da criação da Defensoria enquanto instituição constitucional. Mas, de qualquer forma, quando eu entrei na Defensoria Pública há 14 anos atrás, a realidade era muito diferente da atual. Não que nós estejamos vivendo algo ideal, nós estamos longe do ideal, tanto em número de defensores, o nosso número de defensores ainda é muito escasso, tanto é que nós estamos em somente 29% das comarcas do estado, fora a capital, né, no interior ainda há uma escassez grande no quadro de defensores públicos. São 130 e poucos no total, é isso, doutora? Não, são 304, salvo engano, defensores públicos no estado atuando, mas nós estamos apenas em 29 comarcas das 154, então assim, em 54 das 184, então nós atendemos 29% das comarcas do estado, ou seja, menos de 1/3 do total do estado é atendido pela Defensoria Pública. Ainda assim, eu acho que dentro do quadro a gente consegue fazer do limão a limonada, né? Dentro do que nós temos. De qualquer forma, o ideal é que fosse muito mais, até porque a população do interior precisa muito. Eles têm muita necessidade nas pequenas práticas cotidianas, né? Desde os acordos extrajudiciais, que é basicamente a Defensoria Pública no interior, eu já atuei no interior, a gente faz muito acordo, a gente faz muita mediação, muita conciliação, então a gente faz essa pacificação social, essa resposta às agruras de quem precisa de justiça, ela vem de uma maneira muito mais rápida, mas de qualquer forma nós temos muito o que comemorar nesses 20 anos. Qual seria o número ideal? Como é feito esse cálculo? Nós precisaríamos de, no mínimo, 450 defensores públicos para atender a todos assim, 414 pelos estudos do Ministério da Justiça, mais 450 dentro da realidade atual. Porque ainda que nós conseguíssemos esses 414 defensores públicos, nas comarcas onde há só um defensor público, o defensor que atendeu o autor, ele não vai poder atender o réu, porque vai haver uma incompatibilidade de interesse. Então, o réu ficaria sem assistência jurídica da Defensoria Pública, ainda que ele fosse vulnerável economicamente ou qualquer outra espécie de vulnerabilidade, né? Então, assim, nós temos muito o que comemorar nesses 20 anos, mas ainda há muito o que ser conquistado. A Defensoria Pública, quando eu entrei, ela tinha uma estrutura de logística muito mais precária. Nisso a gente conseguiu avançar. No número de atendimentos também nós crescemos, mas é claro que nós estamos ainda longe do ideal. E aí a gente conta sempre com a ajuda, né, de algumas vezes as prefeituras de alguns municípios cedem servidores para a gente, que eu costumo sempre frisar isso, porque isso também se faz necessário, né, diante do quadro atual. Nós contamos com a ajuda da ouvidoria externa, que está sempre criando pontes entre a gente e a sociedade civil organizada para que a gente consiga prestar esse serviço de maneira mais eficiente, dentro das nossas possibilidades. Então, é claro que são vários parceiros ao longo desses 20 anos que conseguiram construir conosco a história da Defensoria Pública atual. Só para complementar, tem muita diferença, doutora, a senhora que já teve essa experiência no interior do estado e na capital, em relação não só à estrutura, porque a estrutura a gente sabe que sempre vai ter, mas qual é a grande diferença que existe dentro do trabalho da Defensoria de quem está lá no interior do estado ou a capital? Bom, eu costumo brincar que quando você é defensor público no interior do estado, você é uma espécie de clínico geral. Você atende tudo, você faz júri, né, em crimes dolosos contra a vida, você faz defesas criminais, como você aparta briga de galinha do vizinho que está pulando a cerca e está indo para o outro vizinho, como você também promove a pacificação social no âmbito do direito das famílias, no âmbito das obrigações, quando há alguém que, tipo uma dívida no mercadinho, ou então uma pessoa ficou com o nome negativado, então você realmente atende a uma gama imensa. Então, assim, os desafios, eu acredito, né, segundo essa é a minha opinião pessoal, dos defensores públicos que estão lotados no interior do estado, principalmente aqueles interiores menores, né, Meire, que não possuem uma descentralização do serviço, não possuem várias especializadas, os desafios
desafios deles ainda são maiores, porque já não bastasse o grande volume de trabalho, ainda há uma descentralização de matérias que exige deles uma gama de conhecimento muito maior. Muito maior, né? Onde na capital isso já é possível. Isso daí a gente já consegue se especializar em um assunto dentro da capital. E muitas vezes a Defensoria, ela precisa atuar frente ao painel das políticas públicas, que é bastante precário. Verdade. No interior. Que essas comunidades, essas populações do interior, elas não têm acesso a uma saúde de qualidade, a uma educação de qualidade. E essa demanda acaba vindo para a Defensoria, de forma que a Defensoria ela possa fazer exatamente isso que a Roberta destacou, né? Contribuir para a pacificação social e contribuir para a redução das vulnerabilidades sociais, que já são tantas. E essa realidade, Meire, é você que hoje é ouvidora geral externa, né, da Defensoria, tem esse contato, podemos dizer que você e todos aqueles que fazem o trabalho junto com você estão de frente a frente com a população e, na verdade, vocês estão ao meio, né, entre a Defensoria e a sociedade e sabe bem dessa experiência. Sim, é com muita alegria que eu venho aqui participar dessa conversa sobre os 20 anos da Defensoria, porque, na verdade, é 20 anos da Defensoria Pública do Ceará e é 20 anos de uma luta da sociedade civil, dos movimentos sociais, né, da sociedade civil organizada pela Defensoria. A Defensoria é o resultado da luta da sociedade civil por justiça, pela garantia de direitos e pela redução das vulnerabilidades. A gente conseguiu, no território nacional, garantir a criação das defensorias. E é exatamente por isso que nós, que estamos mais voltados às organizações, aos movimentos sociais, estamos sempre juntos à Defensoria para garantir que ela se fortaleça cada vez mais, que ela se fortalecesse ao longo desses 20 anos e que ela continue se fortalecendo, para ampliar o seu quadro de defensores, como também buscar formar o seu quadro de servidores, buscar ampliar o seu atendimento, chegar até o interior e garantir aos cidadãos e cidadãs do Ceará o atendimento adequado e a garantia desses direitos. É preciso destacar que a Defensoria é a única instituição do sistema de justiça que possui uma ouvidoria externa. Bem bom lembrar disso, né? E eu vou pedir, Meire, com licença, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente inicia o segundo bloco, você falando mais sobre essa história, esse papel importante também dessa Defensoria, que é mais uma conquista dentro do trabalho. O programa Direito de hoje tem como pauta a Lei Estadual 06/97, lei essa que instituiu a Defensoria Pública do Estado do Ceará e que neste 28 de abril celebra 20 anos de atuação. A gente volta já. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. Estamos de volta. O programa Direito de hoje traz como pauta a Lei Complementar de número 06/97. Lei essa que instituiu no estado do Ceará a Defensoria Pública. A gente recebe hoje para falar sobre o assunto. Afinal de contas, neste 28 de abril, a Defensoria Pública do estado do Ceará completa 20 anos. E a gente recebe a doutora Roberta Quaranta, ela que é defensora pública do estado, e a Meire Coelho, ela que é ouvidora geral externa da Defensoria, e é com ela agora que eu inicio esse segundo bloco, que logo no finalzinho do nosso primeiro, ela já começou a falar, né, da importância, né, de termos conseguido essa instituição que tem grande valia para o Estado, para a sociedade como um todo, mas eu queria que agora você iniciasse, Meire, falando um pouco sobre essa questão do trabalho da ouvidoria, quando foi criado, há quanto tempo você está representando e está nessa função como ouvidora externa?
Eu assumi a Ouvidoria Geral Externa da Defensoria Pública do Ceará em 2015, no finalzinho de 2015. Mas a Ouvidoria Externa da Defensoria ela foi criada em 2010 com uma representante do Movimento de Moradia, que foi eleita pelas organizações da sociedade civil com atuação no Estado e que tem atuação na defesa dos direitos humanos. E em 2010 a ouvidoria foi criada e até então se iniciou um trabalho de desenvolvimento de ferramentas, de canais de comunicação entre os usuários e usuárias da defensoria e a instituição e defensores e defensoras, seja da capital como do interior. E desde 2010 a ouvidoria ela vem primando pela construção desses canais de diálogo e também pela participação junto ao desenvolvimento institucional e ao aprimoramento das ferramentas utilizadas pela instituição para desenvolver o seu atendimento à população cearense, né? Exatamente por isso que é importante que na ouvidoria tenha uma representante de movimentos sociais e de organizações que atuam na defesa dos direitos humanos, porque permite a aproximação da instituição a esse painel de vulnerabilidades, permite a construção de um mapa dessas vulnerabilidades, permite que a instituição ela perceba de que forma a negação de direitos está se dando, seja no interior, seja na capital. Né? E eu estou desde 2015 fazendo esse diálogo aqui no Estado, realizando esse trabalho aqui na única, como eu disse antes, na única instituição do sistema de justiça que se permitiu dialogar de uma forma direta com os seus usuários. Isso quer dizer que a Defensoria ela não tem nada a esconder. Ela chama a sociedade civil para dentro, ela chama a sociedade civil para um diálogo permanente sobre as suas potencialidades e sobre as suas fraquezas. Você acabou de falar que a importância desse papel vai além apenas de ter um representante da sociedade Sim. dentro da casa, né? Sim. Tanto é que a Defensoria ela foi percebendo o valor de se ter uma ouvidoria externa. A instituição ela está agora comemorando os 20 anos e realizando as suas audiências do seu orçamento participativo. Então, além de ter uma ouvidoria externa, ela ainda chama a sociedade civil, com a participação da ouvidoria na realização dessa mobilização, para debater o seu orçamento anual. Então, ela já realizou 2 audiências esse ano. Nós temos 3 audiências marcadas, uma agora para o dia 5 de maio em Sobral, depois dia 11 em Quixadá e no dia 25 de maio em Itauá e, por fim, no dia 2 de junho aqui em Fortaleza, chamando a sociedade, a Defensoria chama a sociedade cearense para debater o seu orçamento, para dizer quais são os problemas enfrentados pelas comunidades, pelos municípios e quais são as expectativas, né? Exatamente. Então, é mais um ponto para se comemorar e para se destacar nesses 20 anos da Defensoria e que só reafirma como essa instituição ela vem se aprimorando e como essa instituição ela está aberta para dialogar com seus usuários, quais são as melhores formas, qual é a melhor forma para se debater desenvolvimento, para se pensar vulnerabilidades e para atuar de uma forma propositiva no painel das vulnerabilidades. E aí, eu só quero destacar que sobre as ouvidorias externas, recentemente, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, mais a Pastoral Nacional Carcerária, a Associação do Juízes pela Democracia e o Centro de Estudos pela Desigualdade e Discriminação da UNB lançaram 16 propostas legislativas para combater o encarceramento em massa. E a criação assunto necessário. Isso. E a criação de ouvidorias externas no sistema de justiça é a 16ª proposta. Foi lançado, está sendo debatido nacionalmente e esse debate o Ceará precisa enfrentar. Esse debate, o sistema de justiça cearense
precisa enfrentar, tanto na magistratura, como no Ministério Público, como também na Defensoria Pública da União. É importante que se criem ouvidorias externas para que realmente a gente possa pensar em desenvolvimento institucional, em controle das políticas de justiça e em canais permanentes de diálogo com os usuários dessas instituições que compõem o sistema de justiça. Verdade. E é nessas informações, doutora Roberta, que eu lhe pergunto, dessas atuações, né, dessa ligação, a importância e a necessidade dessas ouvidorias a partir do momento em que nós aqui do Estado tivemos essa oportunidade e esse exemplo, o que é que mudou no papel e no trabalho de vocês dentro da casa, dentro da instituição? Bom, tanto no plano interno como no plano externo, a gente pôde verificar diversas mudanças. A Meire falava do orçamento participativo. Isso. Ano passado, a gente deu início ao orçamento participativo. Esse ano, quando nós mandamos o orçamento, ano passado ainda, quando nós mandamos o orçamento para o ano de 2017, para ser apreciado pela Assembleia Legislativa, isso já tinha sido fruto do nosso primeiro orçamento participativo que nós estamos repetindo esse ano, por ocasião dos 20 anos. E nós tivemos um incremento de quase 20% do nosso orçamento, do orçamento da instituição, fruto de uma construção com a sociedade civil de um orçamento. O que a sociedade civil nos demandava, nós apresentamos à Assembleia Legislativa, né, à Casa Legiferante, e pedimos, olha, não é uma demanda nossa, é uma demanda da sociedade. Então, assim, nós tivemos legitimidade, inclusive, para pleitear avanços na instituição com o respaldo do que havia sido nos dado pela sociedade civil. Com relação ao plano interno, eu sempre costumo dizer que todo poder, e aí eu digo poder não no sentido de poder tomando na acepção estrita da palavra, mas sim jurídica. Ele não pode ser descomedido, ele não pode ser fora de controle, porque senão ele se torna arbitrário. Verdade. Então, a Defensoria, assim como eu acredito o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Poder Legislativo, todas as instituições que compõem o sistema público, e principalmente as que compõem o sistema de justiça, né, que seriam a OAB, Defensoria Pública, Magistratura e o Ministério Público, tem que haver um controle externo. Eu acredito nisso, eu não sei porque as pessoas têm tanta resistência nisso, porque eu acho assim, quando a gente está fazendo o nosso papel e está comprometido com aquilo e não tem nada a esconder, não há por que haver resistência ao controle da ouvidoria externa. E ao contrário, a ouvidoria externa, ao longo dos anos da Defensoria Pública, mais do que um órgão de controle, ela tem sido mostrada uma parceira e aliada até na execução das políticas públicas da instituição. Então, a ouvidoria, muitas vezes, elas nos direciona, olha, não vá por ali, vá por aqui, a sociedade está precisando mais disso do que daquilo. Olha, é melhor que você abra um núcleo ali do que aqui. Esse núcleo temático, por hora, se mostra mais importante. Como a gente não pode fazer tudo, então a ouvidoria, ela nos ajuda a filtrar as prioridades da instituição dentro da reserva do possível, né, do que nos é possível executar. Então, tá aí o bom exemplo, né, que quem ainda não tenha esse trabalho, ainda não exerce essa função, saiba da importância da ouvidoria geral dentro das defensorias. E, Meire, quando e como, né, eu como cidadão, eu como sociedade civil, devo buscar vocês que fazem a ouvidoria da defensoria? A ouvidoria da Defensoria, ela pode ser buscada e acessada para registrar reclamação, solicitação de serviço, sugestão, crítica, denúncia relacionadas às vulnerabilidades, aos enfrentamentos que as comunidades fazem para resistirem, até mesmo para sobreviverem, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual. Nós funcionamos na sede da instituição, que fica na Pinto Bandeira 11, exatamente onde fica o núcleo central de atendimento. Nós estamos lá no primeiro andar. Atendemos também por telefone, a gente registra atendimento por telefone. O nosso telefone é o 3278-7307, DDD 85. Também atendemos pelo Alô Defensoria. As pessoas que quiserem ligar para o Alô Defensoria podem pedir para transferir, para a equipe do Alô Defensoria transferir a ligação para a ouvidoria e a gente registra o atendimento. E também pelo e-mail institucional da ouvidoria, que é ouvidoria@defensoria.def.ce.br.
né? E estamos também utilizando o sistema SOU, que é o sistema de ouvidorias que é administrado pela CGE, onde a pessoa entra na internet, preenche o formulário e esse formulário chega até a ouvidoria e a gente registra e faz o encaminhamento devido da manifestação. Quero dizer que desde 2015, quando eu assumi esse trabalho, eu ainda não encontrei nenhuma resistência na instituição, principalmente pelos defensores. Pelo contrário, os defensores, tanto da capital como do interior, têm contribuído bastante com o trabalho da ouvidoria, têm acessado bastante a forma como a gente atua e sendo parceiros da forma devida e recebendo as demandas que a gente encaminha, recebendo as manifestações que a gente encaminha e dispostos a realizar com a maior rapidez as demandas recebidas. O que é muito importante, porque isso só demarca que não é só a instituição que está aberta a construir o diálogo com seus usuários. Os defensores, mesmo com a autonomia funcional que lhes cabe, eles também estão dispostos a construir esse lado da instituição, essa abertura da instituição e estão dispostos a se aproximar mais, cada vez mais, dos seus usuários e do painel de vulnerabilidade do espaço onde atuam. Em 2016, fruto do trabalho realizado, das audiências públicas realizadas no orçamento participativo, a ouvidoria começou a desenvolver um trabalho com os defensores do interior chamado Defensoria na Comunidade, que aí o defensor, ele sai do seu gabinete, da sua sala e vai até as comunidades. São comunidades distantes, que as pessoas encontram dificuldade para se deslocar, tanto dificuldades geográficas como também dificuldades econômicas, e o defensor, ele sai, ele tira uma manhã ou uma tarde para ir dialogar com essas pessoas, para realizar atividade de educação em direitos, para fazer atendimento e, de certa forma, para comunicar àquelas pessoas os seus direitos. E o reflexo disso não deixa de ser a satisfação, né, de ver todo esse trabalho, e isso acaba que gerando na sociedade realmente aquela segurança que ela precisa, na verdade, doutora? Com certeza. A ouvidoria, esse trabalho da ouvidoria é louvável e em todas as comarcas onde já houve o defensor na comunidade, o retorno da comunidade foi imenso, até porque muitas pessoas deixam de buscar a defensoria pública porque elas mesmas não se sentem donas, né, daquele direito. Então, assim, a educação em direitos é uma atribuição institucional da Defensoria Pública, isso está na nossa lei complementar, que dentre as atribuições institucionais do defensor público, a educação em direitos passa por uma delas. Então, assim, muitas vezes as pessoas precisam primeiramente saber que têm direitos para depois serem capazes de correr atrás deles, né? E para isso elas buscam a defensoria. Mas a defensoria também tem esse primeiro papel, diante de mais nada, comunicar essas pessoas que muitas vezes elas são, sim, possuidoras daqueles direitos mínimos que muitas vezes elas ignoram. Então a gente tem muito o que celebrar, né, Meire? Sim, com certeza. Inclusive, enquanto a Roberta estava falando, eu estava lembrando que mais uma alegria, mais um motivo para a gente celebrar foi o sistema de plantões que a Defensoria acabou de criar agora em abril. Começamos, né? Há 2 semanas atrás. Há 2 semanas. E que era uma reivindicação antiga da sociedade civil, da sociedade civil principalmente organizada. E a Defensoria apresenta o seu sistema de plantões, lança no cenário estadual o seu sistema de plantões e que foi fruto da Lei 171, que foi aprovada em 2016 e que essa lei, ela contou com uma nota da sociedade civil em apoio ao fortalecimento da instituição. Foi uma nota que foi assinada por mais de 80 organizações com atuação em todo o estado do Ceará e que foi apresentada ao governo estadual para que o governo estadual ele proporcionasse as medidas necessárias para que a instituição ela continuasse a se fortalecer. Então, o sistema de plantões ele foi lançado agora em abril e nós, da sociedade civil, a gente só tem mais expectativa de que a instituição ela consiga
ampliar o seu quadro funcional, ampliar o número de defensores para que ela consiga chegar aos municípios, ao interior do estado de uma forma propositiva, que ela precisa, que ela possa atuar com as comunidades.